O que precisa fazer para você fazer uma transformação na vida, assim como eu fiz na minha? Tô na praia, eu vim meditar aqui e eu trago sempre um caderno de anotações e me saiu algumas coisas e eu resolvi gravar aqui agora, assim, sem muita... sobre a minha transformação rapidamente. As 3 esferas, física, mental e espiritual. Eu vou falar rapidamente, depois eu posso gravar sobre isso num outro momento. Só para simplificar. A física foi a questão dos alimentos, né? Procurar me alimentar com coisas mais saudáveis, com alimentos que vêm da natureza, sem industrializado, sem comida congelada, enlatado. Isso tudo eu fui diminuindo aos poucos, tá? Não foi de uma hora para outra. Demorou mais ou menos uns 2 anos até de fato eu estar me alimentando mais saudável num todo, num contexto geral. E também tiveram coisas que depois eu fui modificando, que eu acho que a graça da vida é essa, né? A gente mudando conforme o tempo vai passando, as coisas mudam, nada é eterno. A gente vai estudando, vai aprendendo, vai sabendo sobre, né? Às vezes algumas coisas que a gente come, que a gente se alimenta e acha que aquilo tá fazendo bem, pode fazer bem num momento, e mais pra frente aquilo pode te causar mal-estar ou te dar algum tipo de desconforto, né? E isso vem, depois eu vou falar mais pra frente, da questão da consciência corporal. Então, assim, alimentação, atividade física, né? Que é uma coisa que também eu sempre gostei do movimento, de fazer alguma coisa, mas eu nunca fui da musculação. Eu gostava muito de esportes, mas de 2012 pra cá eu inseri a musculação na minha vida. Mas eu acho que cada um tem que buscar a atividade física que te traz prazer, que é uma coisa que será sustentável e que isso também pode mudar. Porque em determinado momento você gosta daquilo e pode ser que em outro momento você passe a gostar de outro. O importante é não deixar de fazer. E física ainda, falando de lazer, que seriam esses momentos que tem, o tipo de pedalar, não pedalar a nível esportivo, mas pedalar para contemplar a natureza, passear com o Theo. Tudo que envolve a parte física, comportamental, de atitudes do dia a dia, né? No meu caso, eu coloquei aqui, né, como uma das coisas que eu também diminuí muito foi a questão da bebida alcoólica. Eu gosto ainda, tomo, mas hoje muito menos. Mas eu era bebedora de todo final de semana e já bebi todos os dias, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Daí a parte mental. A parte mental é assim, eu trabalhei muito a questão dos pensamentos. Eu tinha muito pensamento negativo, daquela que imaginava sempre coisa catastrófica, medo, pânico. Já tive inclusive síndrome do pânico. Depois eu pretendo gravar também um vídeo sobre isso, a cura da minha síndrome do pânico, que na verdade eu acabei me curando sozinha, sem medicamentos. Eu cheguei aí, né, no médico, passar por psicoterapia, mas durante um mês somente, e depois eu larguei e me tratei sozinha, mas eu vou falar sobre isso depois. Então eu trabalhei na esfera mental, pensamentos, as visualizações, que é a questão de você olhar de uma nova forma, né? E isso você tentando alterar os seus pensamentos, treinando a alterar os seus pensamentos, automaticamente você começa a enxergar a vida de uma forma diferente, né? Eu gosto muito de ler, muito mesmo. Não gostava quando eu era mais nova. Eu passei a gostar de leitura depois dos meus 22 anos, mais ou menos. Eu li muita coisa, muito livro de autoajuda mesmo, que o pessoal tem preconceito, mas assim, na minha vida foram assim, muito importantes em todo esse processo. Comecei com os livros do Augusto Cury e do Roberto Chiniachik.
E depois eu fui estudando outras coisas, fui entrando em estudos até um pouco mais científicos de algumas coisas, né? Que hoje eu estudo, de uns anos pra cá também, hoje mais. Na esfera mental foram pensamentos, as visualizações e as leituras. Aí na esfera espiritual, minha história, eu vim de uma educação religiosa católica, que tudo era pecado, que Deus castigava, quem não honra pai e mãe vai pro inferno. Assim, eu tinha vozes na minha cabeça que me condenavam o tempo inteiro, e isso me fazia muito mal. E, inclusive, até teve uma fase que quando eu mudei pra cá, eu trouxe muitas músicas, e algumas músicas elas parece que reforçam que eu não sou merecedor, que eu não sou nada, que eu não mereço nada, e isso eu sentia que me bloqueava e que aquilo de certa forma não estava me fazendo bem. Então, assim, daí eu passei um momento afastada mesmo, né? Então, uma das percepções, assim, eu ia na missa e eu percebi que, assim, eu não ia na missa porque eu sentia de ir na missa, eu estava indo na missa por uma obrigação, porque isso veio de uma coisa que me foi ensinada, que foi ótimo naquele momento, né? Eu falo assim, a gente precisa passar, de repente, por esse tipo de orientação para não se perder mesmo, né? Mas conforme a gente vai entendendo, a gente vai sentindo e a gente vai vivendo, a gente vai tendo a nossa própria maneira de conexão, a nossa própria espiritualidade, independente de qual religião seja ou que não seja nenhuma religião. Então, pra mim, assim, eu fiquei aí uns 2 anos muito afastada, não fui mais, não frequentei mais, tive uma certa revolta diante de algumas situações que eu me sentia rejeitada, me sentia abandonada, me sentia péssima, me sentia não amparada. E aos poucos foi com a meditação que eu comecei a ter uma conexão maior. Então, assim, para mim, a minha forma de me conectar espiritualmente com algo maior, com o todo, com a energia, né, do absoluto, do Criador, da criação, é através da meditação e do silêncio. Eu tive essa experiência muito forte com a meditação. Eu tenho a minha conexão diária com Deus, com o Criador, com o absoluto, com o todo, através do silêncio e da meditação. Então a meditação ela pode ser de 5, de 10, de 15, de 30 minutos, às vezes até de 2 horas, depende. Eu não levo isso como uma regra, como uma rotina, assim, que eu digo assim, tipo, eu faço todos os dias, mas eu não levo como uma regra de questão de tempo, né? Porque muita gente ensina às vezes que você tem que ficar em silêncio, que você tem que escutar determinado tipo de música, ou que você tem que mantrar em determinadas coisas. E eu não acho que funciona assim. Conforme você vai aflorando essa questão intuitiva, né, e espiritual própria sua de linguagem, de conexão, isso vai vindo. Você vai sentindo a forma que para você funciona melhor, como você se sente, e isso tudo a gente sente no corpo, né? Na questão do mais centramento, você fica menos ansiosa. E o contato com a natureza. O contato com a natureza pra mim, assim, é uma coisa, desde criança eu gosto. Então aqui hoje eu moro na praia, mas então eu sempre venho, pisar na areia, tá perto do mar.
ou pedalar e observar as árvores. Às vezes quando eu passeio com o Theo na rua, eu costumo tocar as árvores mesmo, que eu acho que elas têm uma energia de vida, né? Uma energia vital muito forte. E a gente tem a aprender muito com a natureza, né? E a natureza nada mais é do que o todo, é a obra do todo e está em todos os lugares, né? E a gente só tem que abrir abrir os olhos da observação, da contemplação, né? De tudo que mudou, assim, os benefícios, principalmente o autoconhecimento, dentro dessa transformação que eu fiz, me conhecer, o saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que me faz mal, o que me ajuda, o que me atrapalha. Essa percepção, né? Essa percepção das coisas, de tudo. A consciência corporal, a inteligência emocional, o sono dos justos, que eu chamo, que quando você se equilibra, você dorme bem, você dorme melhor, o seu corpo responde, né? Então, eu já sofri de insônia, eu sei o quanto é ruim, e isso foi uma das coisas que melhorou muito. Autocontrole em relação à vida, às coisas, situações, pessoas, alimentos e coisas. Não significa que às vezes a gente não tenha, eu tenho momentos de descontrole, né? Tenho, é natural, de acordo com principalmente o que conta muito, pelo menos pra mim, que eu percebo, é a questão emocional, é o que starta. Então, assim, por isso que é um conjunto. Tem que cuidar das três coisas, porque é o que funciona. Não adianta você pegar uma só. Você pode até dar foco para uma no começo, né, para você começar um processo, mas eu acho que as três têm que andar juntas. E isso me trouxe uma liberdade emocional, muita paz de espírito, de estar comendo o que eu quero, estar onde eu quero, com quem eu quero, no momento que eu escolho. E isso é o nosso poder pessoal, e eu acho que todo mundo precisa disso. E é isso. Espero que vocês gostem.